Eu quero cumprimentar o deputado Giriboni, dizer que é uma satisfação poder estar aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, cumprimentar vereadores, que fui vereador aqui em Sorocaba há 6 anos, e tenho um respeito imenso por essa Câmara. Está aqui o Vanderlei Diogo, o vereador Isídio, o vereador Mário Marte, que foi meu colega aqui na Câmara durante 6 anos. Parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar a vereadora Neuza Maldonado também, que foi nossa companheira aqui no plenário dessa casa, as pessoas que acompanham, um bom dia especial e um abraço fraterno aos portadores de necessidades especiais que se fazem presente aqui na Câmara Municipal. Dizer que essa é uma demanda urgente da sociedade brasileira e que precisa ser, sim, incluída na peça orçamentária. Representante do secretário da Fazenda, de Finanças. Queria aqui, senhor presidente, rapidamente fazer um apanhado geral em relação à peça orçamentária que nós vamos apreciar na Assembleia Legislativa. Até para poder situar, tá, as pessoas que acompanham no estado todo através da TV da Assembleia Legislativa e a TV Câmara aqui na nossa cidade de Sorocaba e na região metropolitana. Primeira questão é que, de fato, nós estamos vivendo um período muito difícil da sociedade brasileira. Existe hoje uma articulação, que fez com que os orçamentos nacionais e os orçamentos dos estados se subordinassem à lógica da financiarização da vida das pessoas. Hoje nós estamos trabalhando no estado de São Paulo para remunerar alguns banqueiros. Aliás, que tem taxa de lucro maior até do que o narcotráfico. Porque quem fica no especial do cartão de crédito sabe o que eu estou falando. A mais de 350% no ano. O dado concreto é que o centro do problema em São Paulo hoje é que o orçamento que foi enviado para a Assembleia Legislativa está destinando mais de 16 bilhões de reais para a rolagem da dívida pública de São Paulo. É o mesmo orçamento do que todo o ensino fundamental. Quase o mesmo orçamento que a pasta da saúde. 16 bilhões de reais. É por isso que não tem dinheiro, por exemplo, para viabilizar a radiologia aqui em Sorocaba. Nós estamos na iminência de perder aqui em Sorocaba esse atendimento fundamental para as pessoas que precisam deste equipamento, que é um equipamento caro, sim, mas o governo do estado não consegue nem fornecer esse serviço. Nós estamos na iminência de perder aqui em Sorocaba. É por isso que os professores entraram em greve 92 dias e continuam com os salários que estão. Salários achatados, inclusive dos piores salários da federação. A pergunta que se faz, e a reflexão que eu queria trazer aqui aos senhores e às senhoras, é que em 97 a dívida era em torno de 50 bilhões de reais. Em nome do pagamento da dívida foi entregue a ferrovia, que está essa sucata que virou aqui o troncamento da Sorocabana, que era um orgulho para nós sorocabanos, né? Hoje virou aí praticamente, são prédios históricos que estão abandonados. Aqui em Sorocaba tem o prédio Estação Laranjal, da Laranjada, que era o centro ali de abastecimento e de deslocamento das laranjas que eram produzidas aqui, virou um prédio abandonado. Foi feita a federalização da ferrovia, foi feita a privatização, a concessão das rodovias, foi privatizada a Comgás, foi privatizada o setor de geração de energia, quase toda a CESP. Enfim, o governo arrecadou em torno de 35 bilhões com as privatizações aqui em São Paulo. Então, na conta simples, de 50 bi de dívida, arrecadou 30, por volta de 30 com as privatizações, nós ficamos com 20 para pagar. Mas o dado concreto é que a dívida hoje em São Paulo, segundo a própria peça orçamentária, está por volta de 250 bilhões de reais. Com o esforço que nós vamos fazer esse ano para pagar apenas a rolagem dos juros. E é necessário que se faça uma reflexão, por quê? Porque é preciso que se faça uma renegociação. A dívida, o grosso da dívida é com o governo federal. E essa dívida tem um problema, porque ela tem uma parte fixa, que é 6%, e mais o IGPDI. E agora, com a desvalorização do real frente ao dólar, o IGPDI ele sofre demais. Portanto, a dívida vai aumentar ainda mais, a dívida pública de São Paulo. Essa é a primeira grande fonte de receita, que é o governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, se investir da estatura que lhe é dada, porque é governador do principal estado da federação. Se São Paulo fosse um país
São Paulo teria assento em todas as reuniões mundiais para discutir os problemas do planeta, porque São Paulo é uma economia enorme, e o governador deveria sentar com a presidência da República para renegociar os termos dessa dívida. Porque é uma dívida que está fazendo com que os professores sofram, a segurança pública. Sorocaba tem um desenhista para fazer retrato falado. Tinha dois, um está de licença-prêmio agora. Para toda a região. É por isso que não consegue se identificar os crimes contra a vida aqui no estado de São Paulo. E aqui na nossa região. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui de reflexão. Nós precisamos cobrar o governador, cobrar a Assembleia, cobrar os deputados, as câmaras municipais, todos, para que a política, essa força aconteça de baixo para cima e o governador renegocie a dívida de São Paulo com o governo federal. É um absurdo que se pague 6% de taxa fixa e mais o IGPDI. Nós poderíamos, por exemplo, pagar só a taxa Selic ou outro tipo de negociação, se possível fosse, e é possível sim. A Prefeitura de São Paulo entrou com uma ação na Justiça questionando os termos da dívida pública de São Paulo no governo federal, e a Prefeitura do Rio está fazendo o mesmo. São Paulo ainda não fez, precisava fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo, senhor presidente, é que, para viabilizar as emendas regionais, as emendas de Sorocaba do orçamento passado não foram cumpridas. São para Santas Casas. E é um pré-serviço importante na área da saúde. Então, nós temos fontes de receita. Eu queria aqui trazer algumas, inclusive, para a nossa reflexão, para que sejam constadas no nosso orçamento. A primeira delas é combater a sonegação fiscal. Tem muita sonegação fiscal. Segundo o Sindicato dos Auditores, é 500 bilhões de reais no Brasil. A corrupção é 60 bilhões, a sonegação é quase 500. E São Paulo, como é o maior centro, concentra grande parte da riqueza do país, a sonegação aqui é violenta. Então, dá para combater. E outro, uma mudança no ITCMD, que é o Imposto sobre Herança. Nos países desenvolvidos, a transmissão de herança gira em torno de 30% a 35%. Aqui em São Paulo é 4%, o teto é 8%. Nós podíamos sair de 4% para 8%. A arrecadação ano passado com o ITCMD foi de 1,5 bilhão. Se nós puxássemos para o teto, podíamos fazer uma escala, é claro, mas dava para dobrar. O governador do Maranhão está fazendo isso, mandou um projeto para a Assembleia do Maranhão, para puxar no teto, fazer de forma escalonada. 8% é pouco, hein? Mas daria para começar uma discussão para que a gente pudesse ter o aumento das receitas de São Paulo, para poder fazer frente às demandas que existem não só nas regiões, aqui em Sorocaba. Eu queria concluir agora com isso, Giribone, que foi da área de abastecimento aqui no estado de São Paulo. Esteve à frente da nossa Sabesp. Sorocaba está com um problema gravíssimo na Itupararanga. E o centro do problema é que não só a agricultura da região, do entorno de Pararanga, às vezes não consegue fazer o manejo, mas também uma parte do esgoto de Biúna, né, e de outros municípios do entorno ainda não é tratado. Então joga-se o esgoto in natura na nossa Itupararanga. A UFSCar acabou de apresentar um relatório de que nós temos ali substâncias já nocivas à saúde se proliferando dentro da Itupararanga, que é o principal reservatório de água de Sorocaba e região. Portanto, é uma questão. E a Sabesp é uma empresa pública do governo, portanto, o governo poderia aportar recursos para a Sabesp para que a gente possa enfrentar essa situação. Eu queria trazer essas reflexões mais gerais em relação ao orçamento. Tem também uma proposta minha no orçamento para que São Paulo gaste 33% com educação. Hoje São Paulo gasta apenas 30%. E esses 30%, infelizmente, não estão conseguindo fazer frente às demandas de educação. Eu visito as escolas aqui em Sorocaba e também em outras regiões. Tem uma cartaz ali, ó, queremos escolas especiais municipais, poderia ser até estadual, né? Existe uma lei hoje que obriga... Hoje existe uma lei que obriga a colocar o aluno da escola especial, o aluno especial na escola comum, mas às vezes não tem um profissional preparado para poder lidar com essa situação. Você tem uma falta de pessoal. Então, e tem uma outra proposta que eu queria concluir agora mesmo, que é a proposta para aumentar o repasse do ICMS para as nossas universidades. Aqui em Sorocaba nós temos a FATEC, a Unesp e tem a UFSCar, que é federal, mas a Unesp e a FATEC estão aqui em Sorocaba. Hoje elas recebem 9,57% do ICMS, a nossa proposta é passar para 11,6%. Eu queria aqui até pedir o apoio, porque com essa ampliação dos recursos, nós podemos aí fazer frente à demanda da nossa juventude pelo acesso ao ensino superior público gratuito. Porque se São Paulo fosse um país, seria o país que tem o menor número de jovens matriculados em instituições públicas do ensino superior. Apenas 6% dos nossos jovens hoje, aqui em São Paulo, estão matriculados em instituições públicas. Os outros 84 estão na Unip, na Uniso, que são importantes,
mas não conseguem fazer o ensino, a pesquisa e extensão, porque são particulares e precisam dar aquele retorno do lucro para os seus acionistas e seus donos. Então, parabenizar a Comissão de Finanças e Orçamento por estar fazendo essa audiência aqui na Câmara, parabenizar os senhores vereadores aqui da Câmara Municipal de Sorocaba por ter cedido o espaço, e aguardar aqui para ver as reivindicações que vão ser levantadas pela comunidade, para que a gente possa, lá na reunião da Comissão de Orçamento, fazer aquela luta política importante para ver se a gente faz constar, mais uma vez, emendas parlamentares e alterações no orçamento para fazer frente às demandas aqui da região de Sorocaba. Muito obrigado.